Olá, meus irmãos, muito boa noite, que Deus possa continuar abençoando o teu dia, em nome do Senhor Jesus, que a graça dele possa continuar te alcançando, a cada instante e a cada momento nesse dia. Mais uma quarta-feira que nós tiramos esse tempo aqui no nosso canal para compartilhar algo da palavra do Senhor, daquilo que Deus tem para o teu coração, daquilo que Deus tem para a tua vida, que você possa então receber o melhor de Deus e que possamos também viver um novo tempo. Eu creio que precisamos disso. A gente tem uma tendência, até comentei sobre isso no domingo da igreja, de deixar para... Já que estamos no fim do ano, então vou deixar para o ano que vem, em janeiro eu começo. Não, para com esse negócio. Como diz o bom mineiro, para com esse trem que não funciona não. Comece já, comece agora. E hoje eu quero falar um pouco de decisões, porque a nossa vida é feita de decisões, é feita de escolhas daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo. Eu gostaria então de compartilhar, mas antes disso eu quero orar pela tua vida. Vamos orar? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero mais uma vez colocar esse tempo nas tuas mãos, pedindo a Deus querido da tua graça, da tua manifestação, do teu amor sobre as nossas vidas, da qual já temos desfrutado. E que o Senhor possa, Pai, nesta noite, mais uma vez, falar aos nossos corações, nos levar a compreender o Teu querer, a Tua vontade e a Tua graça, para que possamos, ó Pai, fazermos escolhas, ter atitudes diferentes, e isso não para depois, não para daqui uns dias, mas já, que possa ser uma decisão no nosso coração, nesse exato momento, para o dia de hoje, para os dias atuais, para que, ó Pai, assim possamos, desde já, buscar o melhor do Senhor, buscar aquilo que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas. É o que eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Quero ler com vocês, com os irmãos, Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 22. Que diz assim, Lucas capítulo 13, versículo 22. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinando, prosseguiu em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Ele disse, esforce-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, não sei de onde vocês são. De onde são vocês? Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo e ensinamos em nossas ruas. Mas ele responderá, não conheço nem sei de onde são vocês. Afaste de mim todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e ocuparão seus lugares na mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão os últimos. A gente começa a pensar nessa questão, a gente tem trabalhado um pouquinho nesses últimos tempos, nesses últimos dias, a respeito de relacionamento e intimidade. Por que disso? Porque às vezes a gente vive um tempo, vive um momento que parece que, como eu posso dizer, parece que se relacionar com Deus é tão difícil, parece que isso é para alguns, parece que nem todos têm essa possibilidade. Vivemos aquilo que muitas vezes foi nos anunciado nos tempos bem antigos, que só o clero, só o alto clero, só realmente aqueles que vêm um pouco da questão dos gnósticos, que só aquele que tem conhecimento pode realmente ter alguma coisa. E a gente sabe que isso é mentira. A gente sabe que acesso a Deus, que Deus está disponível para todos. Deus está disponível para todos, mas a gente pode pensar, por que nem todos? Por que a gente olha, existe tanta maldade, se Deus vem com uma questão de amor, de igualdade, de podermos amarmos uns aos outros, mas parece que às vezes nós não temos isso. E aí eu posso dizer, e creio que você também pode e vai concordar comigo, que existem algumas coisas que são escolhas que nós fazemos, decisões que nós tomamos. Parte do princípio que de repente você já está vendo férias, para onde, você escolhe alguns lugares, depois você toma uma decisão para onde você vai passar o Natal, virada de ano, onde tudo estará acontecendo. Então são questões de escolhas que a gente faz avaliando nos mínimos detalhes aquilo que vamos fazer.
avaliando aquilo que é melhor para nós. Vamos passar férias aonde? Ninguém vai escolher, ninguém em sã consciência vai escolher passar suas férias ou um tempo de folga com a família, ou um feriado, num lugar ruim, num lugar que vai te causar estresse. Pelo contrário, se você não conhece o lugar, com certeza você vai pesquisar, você vai perguntar para alguém, vai consultar alguma coisa para que você não venha chegar no lugar e falar, poxa, não é nada daquilo que eu imaginei. Escolhas. E nas escolhas que nós fazemos, antes de tomarmos as decisões, nós analisamos, paramos. Quando de repente há essa possibilidade, se tiver 3 empresas te procurando para trabalhar para eles, você vai avaliar ali distância da sua casa, horário de trabalho, salário, né? O que ali tem de realmente de benefício para você. Então, a gente vai fazer a escolha e analisar essa escolha. Se é melhor para assim fazer decisão. O problema é que às vezes quando se trata de uma vida com Deus, quando se trata de como que nós podemos pensar de um relacionamento com Deus, nós não pensamos muito assim. Quando queremos, no período de namoro, antes de tomar essa decisão, a gente faz escolhas, a gente analisa, a gente tenta conhecer um pouquinho mais, para depois tomar uma decisão, mas com Deus não. E o texto que nós estamos lendo, havia uma dúvida entre as pessoas, de perguntando quem será salvo, né? Diz aqui, olha, eles perguntam ao Senhor, né? Depois Jesus foi pelas cidades, povoados, ensinando, prosseguindo em direção a Jerusalém. Jesus estava ensinando sobre o reino, falando sobre o reino, falando sobre o céu, sobre a eternidade, sobre salvação, dizendo que o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. E aí então eles perguntam para Jesus, Senhor, serão poucos os salvos? E a resposta de Jesus não é uma resposta para com todos, mas a resposta muito individual. A resposta é muito pessoal daquilo que Deus vai falar, daquilo que Jesus vai responder a essas pessoas, dizendo, olha, ele muda a pergunta e diz que ele diz, esforcem-se para entrar pela porta estreita. Então a gente percebe que é uma decisão nossa, é algo que nós escolhemos. E dentro dessas escolhas, dentro daquilo que nós vamos avaliarmos, daquilo que nós vamos fazer, nós precisamos entender que a escolha, ela vai nos levar em alguma direção. Quando nós lemos esse mesmo texto aqui no Evangelho de Mateus, diz entrai, né? A expressão é entrai pela porta estreita. Ele vai, no texto de Lucas, ele vai dizer que muitos fizeram muita coisa, né? Tanto que vai dizer, olha, afastem de mim que eu não conheço, né? Mas no versículo 26 diz assim, então vocês dirão, comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, eu não conheço. Sabe aquela pessoa que de repente, o teu patrão de repente, o dono da empresa que você trabalha, de repente você nunca falou com ele, nunca teve nunca pôde ali, um momento de almoço ou de um café estar com ele. Porque ali você é simplesmente um prestador de serviço, você é alguém ali que foi contratado para prestar serviço, você não foi contratado para realmente se relacionar, não foi ele a ideia disso. Mas com Jesus é o contrário. Jesus não nos chamou para ser simplesmente funcionários, para ser simplesmente alguém que vai anunciar o teu reino, alguém que vai pregar o teu evangelho, alguém que vai servir na tua obra, ser professor de escola dominical, líder, pastor ou qualquer tipo de situação. Deus não nos chamou para isso, isso é consequência. A primeira coisa a qual o Senhor nos chamou foi para nos relacionar. Tanto que nós vamos ver em vários períodos da Bíblia, em vários momentos da Bíblia, a Bíblia relatando isso. O Senhor nos chamando, o Senhor nos convocando para um relacionamento íntimo. Porque quando o Senhor nos leva quando o Senhor coloca para nós viver a vida que Ele tem, porque somente através dessa vida que nós relacionamos. Nós relacionamos com Deus quando nós buscamos viver da sua forma, quando nós buscamos entrar pela porta estreita. Porque não é simplesmente ali ficar servindo do lado de fora, fazendo as coisas, parece que é como se Jesus estivesse na cabine e nós fazendo tudo ali ao redor, deixando ali tudo limpo, tudo maravilhoso. Você fala, beleza, Jesus falou, mas eu não quero você ir fora, eu quero que você entre. Eu quero que você entre. Tanto quando nós lemos em Apocalipse 3:20, que ele diz, eis que estou à porta e bato.
Não está falando isso para o ímpio. Não está falando para aqueles que não conhecem Jesus. Está falando para aqueles que já o conheciam, daqueles que já experimentaram o primeiro amor, daqueles que já conviveram com ele, mas por algum instante a porta foi fechada. A porta do relacionamento, a porta do coração, a porta para que Jesus pudesse ser rei foi de algum momento fechada. E Jesus ficou do lado de fora do seu coração, do coração dessas pessoas. Então ele diz, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então, o fato, quando o texto diz de entrar pela porta, e diz ainda, né, em Mateus, vai dizer que essa porta é a porta estreita. E continua dizendo, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que andam por elas. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O que é essa porta estreita? Essa porta estreita, ela está baseada numa decisão. De primeiro lugar, eu preciso parar tudo e avaliar a minha vida. Como a gente citou Apocalipse, que diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir. Então a primeira questão é ouvir e parar para pensar. Falamos muito de intimidade, queremos nos relacionar com Deus, queremos que Deus ouve a nossa oração, queremos realmente sentir Deus na nossa vida a cada dia, a cada momento, queremos mais de Deus. Teve uma época que cantamos, né? Eu quero é Deus. A nossa adoração é a cada instante, perto quero estar, mais perto quero estar. Cantamos muitas situações e eu não desmereço, não digo que é mentira, eu creio que é verdade, eu creio que as pessoas de uma forma geral querem se relacionar com Deus, querem estar mais próximo de Deus. E por que não estão? Por que não estão? Por uma questão de escolhas, muitas vezes fazemos escolhas erradas. E por que fazemos escolhas erradas? Já que eu disse que eu creio que amamos, fazemos escolha errada porque muitas vezes não paramos para ouvir. Apocalipse diz isso, que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. E tanto Mateus como Lucas diz, para que nós nos esforcemos para entrar pela porta estreita. E essa porta estreita nós só vamos entrar quando nós tivermos consciência do que é, porque o texto de Lucas vai dizer que alguns diziam que conhecia, nós anunciamos, nós curamos, nós bebemos contigo, nós nos ensinaste nas ruas, o Senhor nos ensinou. E ele fala, não os conheço. Não os conheço porque vocês não me ouviram, vocês viram aquilo que eu estava fazendo. Vocês viram aquilo que eu realizei, mas vocês não estavam comigo. Estava ali no espaço geográfico, mas não estava no mesmo propósito, na mesma intenção. Isso só vai acontecer quando nós pararmos para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Só vai acontecer quando nós pararmos toda a nossa vida e falar, peraí, eu preciso ouvir. E isso, meus queridos, não pode deixar para 1º de janeiro, isso precisa ser hoje. De falar, olha, eu preciso ter um tempo de olhar para a palavra. Nós começamos em uma meditação em Salmo 119, onde Salmo 119 valoriza a palavra de Deus, mostra a palavra de Deus, e qual a melhor maneira de ouvirmos ao Senhor é através da sua palavra, é meditar na sua palavra, porque é essa palavra que vai nos direcionar, ela vai funcionar para nós como um guia, como um mapa, como uma bússola, como um GPS que vai nos direcionar ao caminho que o Senhor tem, ao caminho que o Senhor quer. Mas para isso eu tenho que estar disposto. Vivemos um tempo que nós não temos tempo. Vivemos num tempo que nós não temos tempo. Tanta correria, onde as pessoas hoje não têm tempo para a família, já chegam em casa estressados, cansados, já chegam em casa, parece com o coração, com o sentimento no dia de amanhã, estressado com o que vai acontecer amanhã. Esquece que quando saímos do serviço, chegamos em casa, precisamos começar um novo período da nossa vida. Teve o período de trabalho, agora é o período de descanso, que eu quero estar com a minha família, ter um tempo de tranquilidade, poder descansar para estar bem. Vivemos tanta correria que nós não temos tempo, e muitos não têm tempo para ouvir Deus. E como vamos viver uma intimidade com Deus se nós não paramos para ouvi-lo? Como que nós vamos ter tempo com o Senhor se realmente não tirarmos tempo com Ele? Queremos o tempo dele conosco, mas parece que não queremos dar o tempo nosso para Ele. E aí pode ser aquela situação de estarmos num ambiente
com muitas pessoas, como essas pessoas que questionam Jesus, estiveram com Jesus, estavam com Jesus, viram os milagres, comeram com Jesus, ouviram o ensinamento, aprenderam com Jesus, mas não tiveram uma mudança, não tiveram os ensinamentos que Jesus deu para eles, não levaram a uma transformação, uma atitude, não levaram eles a tomar uma atitude de entrar pela porta e saber que precisam viver como Deus quer, viver de acordo com o que Deus tem para a vida deles. Eu gostaria de, nesse tempo, nós pararmos para meditarmos. Queremos? O que nós queremos da parte de Deus? O que nós queremos? Entrar pela porta estreita exige esforço, exige olhar para a nossa agenda e tirar um tempo para Deus, exige olhar para nossas vidas e tirar aquilo que de repente nos distancia de Deus. O que realmente nos distancia de Deus? O que realmente toma o nosso tempo, que não deixa termos tempo com Deus? Então, por isso que a Bíblia diz, por isso que Mateus vai dizer, se esforce. Esforce pelo caminho estreito, porque é Ele que nos direciona, porque para viver com Deus, para ter um relacionamento com Deus, eu preciso eliminar outros tipos de relacionamento. De repente não é relacionamento com as pessoas, de repente é o relacionamento que eu tenho com o mundo virtual, com o trabalho, com tantas outras coisas. Será o que nós precisamos avaliar? Porque de repente podemos saber muito de Deus, conhecer muito de Deus, mas podemos ter aqui o que diz o versículo 25, finalzinho do versículo 25. Ele porém responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Percebe como a gente precisa parar e avaliar alguns pontos? Não é nem o fato dos problemas que vivemos, não é nem o fato das coisas que vivemos, mas é o fato de como vivemos, como que é o nosso dia a dia. Se eu trabalho tantas horas, se do dia que eu começo, até sair de casa para o trabalho até a hora que eu retorno, quanto tempo eu gasto? E quanto eu tenho disso? Claro, precisamos ter um tempo adequado de sono, é importante, mas será que nós não conseguimos tirar 20 minutos por dia para termos um tempo com o Senhor? Um tempo com a sua palavra, de ouvir e entender qual a direção que Ele está nos levando? O texto vai dizer: esforce-se. Mateus vai dizer: esforce-se. Esforce para entrar pela porta estreita. Então é algo que exige força, é algo que exige uma disposição. Eu falei Mateus, mas é Lucas que diz: esforcem-se para entrar pela porta estreita, para nos relacionarmos, para termos tempo. Já parou para pensar como nós precisamos às vezes ter um esforço para ter um tempo tranquilo? Às vezes um esforço de desligar o celular, desligar tudo aquilo que se diz ao mundo virtual, televisão, para termos um tempo. Às vezes com os nossos filhos a gente vai para um acampamento de jovens e adolescentes, primeira coisa que você fala: desliga o seu celular. E ali é um esforço, porque fica e depois até nos agradecem por isso. A intimidade com Deus, o ouvir Deus, o sentir Deus, exige esforço. Não porque Deus seja difícil de ser encontrado, não é isso. Não é essa a questão. Mas é que a nossa vida está tão cheia que parece que estamos dentro de algo e sendo entulhado por um monte de outras coisas. E para sair dali eu preciso ter um esforço. Então eu preciso deixar muitas vezes tudo de lado. Tudo de lado. E é interessante que a gente vê, e às vezes acontece com a gente quando vem uma enfermidade, quando vem qualquer outro tipo de situação. Até alguém diz, quando o nosso intestino desanda, como diz o outro, não tem nenhuma prioridade mais. Na verdade, não tem nenhuma prioridade mais. A prioridade é resolver aquela questão. Aquilo se tornou prioridade. Não é verdade? Aquilo se tornou prioridade. E assim precisa ser. Precisamos parar tudo e falar: peraí, eu preciso de um tempo com Deus. Eu preciso de um momento com Ele. Eu preciso me esforçar para ter esse tempo, ou de repente acordar um pouquinho mais cedo, ou dormir um pouquinho mais tarde para ter esse tempo, ou de repente almoçar um pouquinho mais rápido para ter um tempinho ali no meu horário de almoço. Não sei qual que é a questão, mas eu preciso entender que intimidade com Deus, ouvir Deus,
sentir Deus na nossa vida, porque como é bom sentir Deus. Realmente ser amigo de Deus exige um esforço. Não, como eu digo, não porque Deus venha a ser difícil ser encontrado, não que a agenda de Deus, mas é que nós estamos entulhados de tantas coisas que precisamos parar para avaliar. E eu gostaria de te convidar então nesta noite, para que juntos pudéssemos pensar nisso, para que juntos pudéssemos aí, a gente entrou numa jornada aí, eu mais 3 pessoas, de fazermos os devocionais aí em cima de Salmo 119, ali Salmo 119 tem 174 versículos, e são divididos em 22 blocos de 8 versículos, então cada dia nós vamos começar a meditar em 8 versículos, nos esforçando para conhecer mais de Deus, nos esforçando para ter mais de Deus. Não digo que você tem que fazer isso, mas o que você precisa fazer para viver e para ter mais intimidade com o Senhor? Possamos pensar nisso e desfrutar da bondade do Senhor, desfrutar do amor dele e da compaixão dele. Amém, meus irmãos? Que Deus possa continuar te abençoando. Eu quero mais uma vez orar pela tua vida, orar pelo teu coração, para que Deus possa continuar agindo. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero louvar o teu nome, agradecer a ti pelo teu cuidado, o teu zelo, por tudo aquilo, Pai, a qual tu és e tem feito. Que o Senhor esteja, Deus querido, agindo, movendo, trazendo, ó Pai, da tua presença, trazendo, Deus, da tua graça sobre as nossas vidas. Nos ajude, Pai. Sabemos que muitas vezes nossa vida é tão corrida, são tantas situações, tantas preocupações, tantas questões que vivemos a cada dia, mas queremos, ó Pai, mesmo em meio a tudo, sair desse entulho e podemos, ó Pai, termos um tempo dedicado ao Senhor, dedicado a passar contigo, ouvindo tua palavra, falando contigo, meditando nas tuas escrituras, para assim, ó Deus, viver o melhor de ti. E sabemos, ó Pai, que sozinho não conseguiremos. Precisamos da tua ajuda, precisamos do teu auxílio, e que o Senhor possa então entrar com provisão, providência e graça. É o que eu oro, Pai, e agradeço a ti no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus então abençoe poderosamente teu coração. Lembrando, esse final de semana nós temos a nossa cantata, a cantata do departamento infantil. Vai ser um tempo muito agradável. Ore por esse tempo, ore pelas nossas crianças, ore por todos aqueles que estão na direção. Participe e convide alguém, porque com certeza vai ser um tempo muito agradável e muito alegre na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus em nome de Jesus.